Sofia Rossi estava sentada sozinha numa mesa coberta com uma toalha de linho, perto do fundo do salão de recepções. Segurando nas mãos uma delicada chávena de chá de porcelana. O luxuoso casamento da sua amiga da universidade, Bianca Vital, estava em pleno andamento à sua volta. Risos e música flutuavam sob os lustres de cristal, enquanto convidados elegantemente vestidos se misturavam, com copos de prosecco nas mãos. Em meio à opulência, Sofia sentia-se deslocada, como uma mulher comum entre a alta sociedade italiana, vestindo um simples vestido azul marinho num mar de vestidos de grife. Ela tinha voado alegremente para a Toscana para apoiar Bianca no seu grande dia. Ela não sabia que a sua amiga estava a casar-se com uma família muito diferente. Precisando de um momento de silêncio longe da multidão, Sofia retirou-se para uma mesa no canto, perto de uma coluna de mármore. Bebeu o seu chá de camomila, acalmando-se com o seu calor. Foi então que o notou. 2 mesas adiante, um homem estava sentado sozinho com a sua própria chávena de chá. Ele era alto e magro, vestido com um fato preto como a meia-noite. Era impressionantemente bonito, com um ar distante e bem definido. Mesmo de longe, exalava uma aura de autoridade tranquila. Ao contrário dos convidados sorridentes, a expressão deste homem permanecia distante e vigilante, como se estivesse de guarda, mesmo ali. Sofia perguntou-se quem ele seria. Talvez fosse um parente do noivo ou um dos irmãos esquivos de Bianca, que ela nunca tinha conhecido. Nesse momento, uma figura elegante deslizou para a cadeira ao lado dela sem aviso prévio. Ela deu um pulo, quase derramando o chá. Era a mãe de Bianca, senhora Juliana Vital, que se sentou com elegância num vestido de renda champanhe, com os cabelos escuros impecavelmente penteados e mechas prateadas visíveis nas têmporas. O rosto da mulher mais velha exibia um sorriso gracioso, mas os seus olhos castanhos estavam marcados pela preocupação. Antes que Sofia pudesse falar, Juliana inclinou-se para perto, trazendo consigo um sutil aroma de perfume caro e um sussurro urgente. Finja ser a noiva do meu filho. Sofia piscou, sem saber se tinha ouvido corretamente. Desculpe? Os dedos bem cuidados de Juliana agarraram levemente o pulso de Sofia debaixo da mesa. Por favor, cara Mia, sussurrou ela suavemente. É uma emergência. Só por esta noite. Eu não pediria se não fosse vital. O coração de Sofia disparou no peito. Fingir ser a noiva do filho dela? O seu olhar instintivamente se voltou para o homem de fato preto. Ele tinha pousado a chávena e estava a examinar a multidão com uma leve careta. Ele devia ser o filho de Juliana e irmão mais velho de Bianca, Luca Vitalali. Bianca tinha dito que Luca era extremamente reservado e não tinha se estabelecido, apesar das esperanças da família. Sofia certamente não tinha ouvido falar que ele estava noivo. Ela olhou para Juliana perplexa. O rosto da matriarca estava tenso, quase em pânico, embora ela mantivesse uma aparência calma. Fosse o que fosse, não era uma brincadeira. 1 milhão de perguntas se misturavam na mente de Sofia, mas um murmúrio próximo chamou a atenção de Juliana por cima do ombro de Sofia. Era aquele homem se aproximando. Dom Marelo Greco, sussurrou Juliana com um tom de medo na voz. Ele deve acreditar que Luca está noivo. Não há tempo para explicar nada. Você pode nos ajudar, Sofia, por favor? Sofia seguiu o olhar da mulher mais velha. Um senhor imponente, com um fato branco marfim, atravessava o salão, acompanhado por um homem mais jovem. Os outros convidados cumprimentavam-no com sorrisos educados que não chegavam aos olhos. Algo na sua chegada silenciou as risadas nas proximidades. Mesmo sem saber quem ele era, Sofia sentiu um arrepio de aviso diante da graça predatória dos seus movimentos. A sua boca ficou seca. Ela mal conhecia a família Vital, além de Bianca. Mas o desespero de Juliana era palpável. Se um homem como Dom Greco esperava que Luca tivesse uma noiva, o que ele faria se descobrisse que era mentira? O instinto de Sofia era dizer não e fugir daquilo, fosse lá o que fosse. Mas a urgência no pedido e nos olhos de Juliana a fez decidir. Sofia acenou levemente com a cabeça, o coração batendo forte. Tudo bem, sussurrou ela. Eu farei isso. O alívio inundou os olhos de Juliana. Em um instante, a mulher mais velha levantou-se, puxando Sofia com ela e passando o braço em torno do dela, num gesto caloroso e familiar. Sofia tentou conter o tremor quando Dom Greco apareceu diante delas,
movendo-se como um tubarão deslizando em águas rasas. Juliana Buenozera. Dom Greco cumprimentou-a suavemente em italiano, inclinando-se para beijar suas bochechas. Ele era alto e tinha cabelos grisalhos, com um sorriso cortês que não conseguia esconder a frieza de seus olhos escuros. Seu olhar mudou para Sofia, examinando-a com curiosidade mal disfarçada. E quem é esta adorável jovem? Não me lembro de tê-la visto em outras reuniões familiares. Juliana sorriu, sem perder o ritmo. Esta é Sofia Rossi, disse ela, dando um tapinha no braço de Sofia. A noiva do meu filho Luca. Sofia esperava que o seu sorriso parecesse natural. Enquanto os olhos de Dom Greco a perfuravam, um lampejo de surpresa cruzou o seu rosto, rapidamente mascarado pelo seu sorriso fino. Noiva! Luca está noivo. Que delicioso e inesperado. É um acontecimento recente, respondeu Juliana com leveza. Com os preparativos para o casamento da Bianca, ainda não tivemos tempo de fazer um anúncio formal. Entendo. O sorriso de Dom Greco permaneceu, mas seu olhar ficou mais penetrante. A família Vitali certamente tem algumas surpresas na manga esta noite. Nesse momento, uma mão firme segurou o ombro de Dom Greco por trás. Dom Marelo, disse uma voz masculina calma. Que bom vê-lo. Vejo que conheceu a Sofia. Sofia virou a cabeça e viu Luca Vital, de repente, ao seu lado. Ele deve ter se aproximado em silêncio. De perto, Luca era ainda mais imponente, ombros largos e aparência impecável. Os seus olhos cinza ardósia avaliavam a cena com controle frio. Um sorriso educado tocou os seus lábios, embora Sofia sentisse tensão por baixo. Dom Greco riu. Luca Agori, parabéns, mantiveste este noivado em segredo. Ele deslizou o braço pela cintura de Sofia, puxando-a subatilmente para o seu lado. O contacto foi surpreendente e íntimo. Sofia prendeu a respiração, mas percebeu que ele estava a fazer isso para parecer adequado. A mão dele repousava possessivamente na anca dela. Obrigado, Dom Greco, disse Luca calmamente. Não queríamos distrair a atenção da celebração da Bianca. O anúncio do nosso noivado pode esperar até depois desta noite. Que atencioso, respondeu Dom Greco, o seu tom cordial escondendo uma certa irritação. Os seus olhos passaram do braço de Luca em volta de Sofia para o rosto dele. Admito que estou aliviado por teres encontrado uma parceira por conta própria, já que a nossa discussão anterior sobre alianças não te interessou. Sofia sentiu o aperto de Luca na sua cintura apertar-se ligeiramente. Prefiro escolher a minha própria noiva, disse ele. Havia uma nota de firmeza na sua voz cortês. Tenho a certeza de que compreende. O tom de Greco era amigável, mas uma veia na sua têmpora pulsava. Após um momento, ele acenou com a cabeça. Bem, devo dar os meus cumprimentos ao seu pai. Aproveite a sua noite, Luca. Foi um prazer conhecê-la, senhorita Rose. Ele acenou com a cabeça para Sofia e ousou levantar a sua mão livre, beijando-a com um beijo frio e antiquado. O prazer é todo meu, Sofia conseguiu dizer suavemente. Sofia respondeu suavemente. Dom Greco seguiu em frente, o seu fato branco desaparecendo na multidão. No instante em que ele saiu do alcance da voz, Luca soltou a cintura de Sofia como se ela o queimasse. Juliana limpou a garganta e exalou um suspiro trêmulo. Sinto muito que tenha sido tão repentino, disse ela em voz baixa. Marelo me encurralou mais cedo. Ele está a perguntar se podes reconsiderar, Mary. Mãe, o que fizeste? Interrompeu Luca, em tom abafado e urgente. Sofia estremeceu com a raiva controlada na voz dele. Os seus olhos cinzentos como uma tempestade fixaram-se na mãe. Depois voltaram-se para Sofia. Quem és tu, exatamente? Perguntou ele em voz baixa. E por que concordaste com essa farsa? Sofia endireitou-se, irritada com o tom dele, apesar do seu pulso acelerado. Sou amiga da Bianca, sussurrou de volta. A tua mãe pediu a minha ajuda. Eu estava a tentar fazer a coisa certa, por ela e por ti. Juliana colocou uma mão apaziguadora no braço de Luca. Não a culpes, Luca. Eu envolvi a Sofia nisto no último minuto. Marelo estava a pressionar-me sobre a aliança matrimonial e eu entrei em pânico. Menti e disse que já estavas noivo. Ele insistiu em conhecê-la esta noite. Ela lançou um olhar de desculpas a Sofia. Luca murmurou um palavrão baixinho. Virou-se ligeiramente para proteger as duas mulheres dos olhares curiosos. À sua volta, a recepção continuava, alheia a tudo.
Os convidados riam e a música tocava, mas uma adaga invisível pairava agora sobre as suas cabeças. Isto é perigoso, disse Luca, com a voz tensa. Se Marco Greco suspeitar que este noivado é falso, pode fazer com que ambos sejamos mortos. Pode fazer com que ambos sejamos mortos. Entendes? Sofia sentiu o sangue esvair-se do seu rosto. Ela sabia que era arriscado, mas ouvir Luca dizer mortos realmente deixou isso claro. Ela engoliu em seco e acenou com a cabeça. Entendi. Ótimo. Os olhos dele perfuraram os dela, ferozes e inflexíveis. Fica ao meu lado pelo resto da noite. Faz exatamente o que eu disser e talvez consigamos sair vivos disso. Sofia desmaiou. Tudo bem. O medo lutava com uma centelha de determinação dentro dela. Ela não tinha deixado passar despercebido o modo como Lucas se posicionou protetoramente à sua frente quando o Greco estava por perto. Por mais intimidante que fosse, ele não a tinha jogado aos lobos. Ele tinha entrado no jogo. Luca ofereceu-lhe o braço com o seu sorriso cordial de volta ao lugar, enquanto alguns parentes olhavam na direção deles. Sorria, murmurou ele com voz rouca. Sofia forçou um sorriso e colocou a mão trêmula no braço dele. Ele guiou-a para fora do seu canto tranquilo em direção ao centro da recepção, como se fossem apenas mais um casal apaixonado. Menos de uma hora antes, ela estava sozinha, a beber chá. Agora, estava no braço de um herdeiro da máfia, fingindo estar apaixonada sob o olhar atento de homens perigosos. Se quiser sair daqui viva, faça exatamente o que eu disser. O aviso de Luca ecoou fria e absolutamente na sua mente quando entraram na multidão. Por mais apavorada que estivesse, não havia mais volta a andar. O som de uma valsa flutuava do quarteto de cordas, enquanto Luca conduzia Sofia para a pista de dança de mármore sob os candelabros. À sua volta, casais balançavam-se na luz dourada. Sofia estava nervosa, mas forçou-se a imitar o comportamento calmo de Luca. Ele colocou a mão levemente nas costas dela e pegou na outra mão dela. Para os espectadores, eles podiam parecer o casal de noivos perfeito a desfrutar de uma dança romântica. Eles dançaram em silêncio por alguns momentos. A mente de Sofia estava cheia de perguntas, mas ela mal sabia por onde começar. Finalmente, ela respirou fundo e arriscou. Aquele homem, Dom Greco, ele não é apenas um amigo da família, é? A maneira como você e a sua mãe reagiram. O que ele é exatamente? Luca guiou-a por uma volta, mantendo o seu sorriso gentil, embora os seus olhos permanecessem friamente alertas. Ele é perigoso. É tudo o que você precisa saber. Sofia mordeu o lábio. Perigoso? Tipo, perigoso como a máfia? Sussurrou ela, a sua voz quase inaudível por cima do som dos violinos. Lucas cerrou os dentes. Não respondeu diretamente, mas a tensão no seu corpo dizia tudo. O estômago de Sofia revirou-se. As suspeitas vagas que ela nutria cristalizaram-se. A família de Bianca não era apenas rica ou antiquada. Fazia parte desse mundo. E agora ela estava a fingir estar noiva de alguém desse mundo. Ela lutou contra uma onda de pânico. Esta é uma família mafiosa, não é? Respirou fundo. O silêncio de Luca dizia tudo. Ele finalmente acenou levemente com a cabeça, os olhos a examinar a sala por cima do ombro dela. Fala baixo e continua a sorrir. Sofia obedeceu, forçando um sorriso fraco, mesmo com o coração a bater forte. Por um momento, ficou tonta com a irrealidade de tudo aquilo. A sua querida amiga Bianca tinha crescido imersa no crime organizado. Como é que não tinha percebido os sinais? Ou talvez não quisesse vê-los. Uma mão enluvada tocou levemente no ombro de Luca. Posso interromper? Perguntou a voz alegre de Bianca. A noiva estava radiante, com as bochechas coradas de felicidade e champanhe. A música diminuiu. Luca soltou Sofia, mas manteve um braço protetor em volta da sua cintura enquanto se viravam para Bianca e o seu novo marido. Bianca, cumprimentou-a calorosamente, inclinando-se para beijar a bochecha da sua irmã. Parabéns mais uma vez, Sorelina. Grazier, mas não mude de assunto. Bianca balançou o dedo antes de virar um sorriso incrédulo para Sofia. Você e o meu irmão estão noivos? Quando é que isso aconteceu? Por que não me contaste? Oh, mon Dieu, quase desmaiei quando a mamã anunciou. O rosto de Sofia ardeu sob o olhar encantado da amiga. Mentir para estranhos perigosos era uma coisa. Mentir para Bianca era muito mais difícil. Bianca, eu sinto muito. Ela gaguejou,
tentando freneticamente pensar em uma explicação. Tudo aconteceu tão rápido. Luca interrompeu suavemente, puxando Bianca para um rápido abraço lateral. A culpa é minha. Foi repentino e eu queria que fosse uma surpresa, disse ele com uma risada tímida. Não queríamos ofuscar o teu dia com a nossa notícia. Os olhos de Bianca se encheram de lágrimas de felicidade. Roubar o meu protagonismo? Você está louco? Luca, estou muito feliz por você. Ela gritou e jogou os braços em torno de Sofia, puxando-a para um abraço apertado. Sofia, agora você será minha irmã de verdade. Esta é a melhor surpresa de todas. A culpa torceu o estômago de Sofia enquanto ela abraçava Bianca de volta. Eu queria contar a você, disse ela sem convicção, mas estávamos tentando manter isso em segredo. Bianca se afastou, enxugando os olhos. Eu entendo. Oh, o papá vai ficar tão feliz por finalmente teres encontrado alguém. O Luca é uma pessoa maravilhosa. Ela apertou as mãos de Sofia, depois as de Luca. Precisamos de nos encontrar em breve, disse ela, mas estão a chamar-me para tirar fotos. Promete-me que vamos comemorar mais tarde, está bem? Com certeza. Luca sorriu e apertou a mão da irmã com carinho. Teremos muito o que conversar. Bianca lançou-lhes um último olhar radiante e saiu apressada com o marido a reboque. Quando ela saiu, o sorriso forçado de Sofia desapareceu e ela sentiu uma pontada de culpa. Virou-se para Luca com os olhos úmidos. Ela é a minha melhor amiga e eu acabei de mentir na cara dela. A expressão de Luca suavizou-se, perdendo a dureza por um momento. Fizeste o que era necessário para manter o dia do casamento dela tranquilo, murmurou ele. Explicaremos a ela mais tarde, se pudermos. O C não resolvido pairou no ar. Apesar do calor do salão lotado, Sofia sentiu um calafrio. Se sobrevivessem àquela noite e tudo corresse bem, então poderiam explicar. Ela entendeu. Ela se forçou a acenar com a cabeça. Luca a guiou para fora da pista de dança em direção a um canto mais tranquilo, perto de uma fileira de colunas. Ele se inclinou para perto, mantendo a voz baixa. Preciso verificar uma coisa com os meus homens. Fica aqui perto da mesa. Não te afastes. Tudo bem. O seu tom de comando suavizou-se ligeiramente, mas Sofia sabia que vinha de uma preocupação genuína. Estarei aqui, assegurou-lhe ela. Luca olhou para ela longamente, como se para a tranquilizar de que estava segura, e depois afastou-se para falar com um homem corpulento de fato escuro perto da extremidade da sala. Conversaram com seriedade. Sofia viu o olhar de Luca percorrer a multidão e depois dirigir-se para as saídas. A sua linguagem corporal estava tensa. Ela soltou um suspiro trêmulo. A adrenalina da atuação de noiva estava a passar, deixando-a profundamente consciente de como se sentia exposta. Se Dom Greco realmente tivesse más intenções, ele agiria naquela noite? O que exatamente era essa conversa sobre traição e aliança que assustara tanto Juliana? Incapaz de suportar ficar parada por mais tempo, Sofia saiu do canto e se dirigiu ao banheiro feminino para se recompor. Era apenas uma curta caminhada por um corredor lateral. Ela ficaria à vista de Luca até chegar à porta. Dentro do banheiro feminino de mármore, Sofia jogou água fria nos pulsos e respirou fundo algumas vezes para se acalmar. Precisava manter a calma. Só mais um pouco e essa noite surreal terminaria. Ela só podia esperar que não terminasse com uma bala. Ao voltar para o corredor mal iluminado, algumas vozes a fizeram parar. Eles estavam a agir durante o brinde. Os seus homens estão em posição? Perguntou uma voz masculina em italiano. O leve sotaque local ecoava nas paredes de pedra. Sim, mas precisamos do sinal de dentro. Outro homem respondeu baixinho. Antônio disse que daria o sinal quando Dom Vital estivesse isolado. Temos uma única oportunidade. O sangue de Sofia gelou. Ela encostou-se à parede logo ao virar da esquina de onde vinham as vozes. Dom Vitalali. Ele era o pai de Luca e o pai da noiva, o patriarca. Estavam a conspirar algo durante o brinde. Um ataque a Dom Vitalali? A sua mente acelerou. Uma única oportunidade. Parecia terrivelmente um plano de assassinato. Com o coração a bater forte, Sofia la arriscou espreitar pela esquina através da porta entreaberta de um beco de serviço. Ela reconheceu um dos interlocutores pelo perfil. Antônio Vital, primo de Bianca, que ela tinha visto na mesa da família. Ele falava em sussurros urgentes com um homem vestido com um uniforme de Catherine, que estava meio escondido na sombra.
Tem de ser esta noite, disse Antônio com severidade. Greco quer que seja feito enquanto todos os principais intervenientes estão aqui. Assim que as luzes se apagarem para o brinde e a apresentação de slides, atacamos. Segue o plano. Sofia tapou a boca com a mão para abafar um grito. Traição interna. O traidor era Antônio, que estava a trabalhar com Greco para assassinar Dom Vitalali no casamento da sua filha. O sinal seria quando as luzes se apagassem para o brinde do casamento. Ela tinha de avisar Luca agora. Quando se virou para sair, o seu salto tocou num vaso de latão colocado num pedestal. O vaso raspou no chão de mármore, produzindo um guincho constrangedor. Instantaneamente, as vozes baixas no recanto ficaram em silêncio. O estômago de Sofia revirou-se. Ela correu de volta pelo corredor, mas era tarde demais. Antônio saiu do recanto, estreitando os olhos. Sofia, disse ele, surpreendido por encontrá-la escondida ali. Rapidamente fez sinal ao fornecedor para ficar escondido. O que estão a fazer aqui? A mente de Sofia correu. Ela não podia revelar o que tinha ouvido. Esboçando um sorriso nervoso, ela gaguejou. Oh, Antônio, só estava a tomar um pouco de ar. O corredor estava quente. O olhar de Antônio brilhou com desconfiança. Ele deu um passo em direção a ela. Atrás dele, o fornecedor permanecia na porta, com uma mão dentro do casaco, provavelmente segurando em uma arma. O pulso de Sofia disparou. Antes que Antônio pudesse fazer mais perguntas, uma voz calma soou do corredor principal atrás de Sofia. Aí está você, cara. Era a voz de Luca, fria e casual, mas com um tom de advertência. Em poucos passos, ele estava ao lado dela, passando o braço pelos ombros dela. Ele olhou para Antônio com surpresa amigável, como se nada tivesse acontecido. Obrigado por fazer companhia à minha noiva, cugino. Os olhos de Antônio se moviam rapidamente entre os dois. Então ele forçou um sorriso. Claro, acabei de encontrá-la por acaso. Luca deu um sorriso educado e forçado. Bem, devemos voltar. O brinde está prestes a começar. Ele segurou a mão de Sofia com firmeza, enquanto a levava embora. Antônio inclinou a cabeça, deixando-os passar. Sim, o brinde. Não deixe o papá à espera, disse ele com voz suave, mas com um brilho de malícia nos olhos. Sofia manteve o olhar baixo, o coração batendo forte, até que Luca a guiou pela esquina e para fora da vista de Antônio. Só então a mão de Luca a apertou, irradiando urgência. Ele a levou diretamente para uma pequena antecâmara ao lado do salão principal, isolada por cortinas pesadas. Os seus olhos brilharam quando ele se virou para ela. Está bem? Perguntou ele num sussurro áspero. Eles a magoaram? Gaguejou Sofia. Luca, eu ouvi-os, Antônio e outro homem. Eles estão a planear algo para o brinde. Disseram que quando as luzes se apagarem, atacarão o teu pai. As suas palavras saíram num fluxo trêmulo. Marelo Greco está por trás disso. Antônio está a ajudá-lo. Ele é o traidor. O rosto de Luca empalideceu. Depois ficou frio de fúria. Faz isso, Mio. Ele sussurrou. Eu suspeitava de traição, mas não aqui. Não esta noite. Ele passou a mão pelo cabelo. Sua mente estava claramente a mil. Está lá a acontecer em breve. Sofia insistiu, agarrando sua manga. Eles estavam prontos para agir assim que o brinde começasse. Luca entrou em ação. Ouça com atenção, disse ele, olhando nos olhos dela. Vá para a minha mãe e fique com ela. Tiveste razão em tudo, mas isto está prestes a ficar feio e não quero que sejas apanhada no fogo cruzado. Compreendes? Sofia abriu a boca para protestar. Não queria deixá-lo, mas ele abanou a cabeça severamente. Por favor, acrescentou, suavizando a voz. Faz o que te digo. Vou manter a tua família em segurança. Também não vou deixar que te magoem. O medo sincero nos olhos dele silenciou-a. Ela acenou com a cabeça. Está bem. O alívio passou pelo rosto dele. Ele apertou a mão dela brevemente. Obrigado. Eles voltaram para a recepção principal e se juntaram ao mar de convidados alheios. A banda terminou a música e os garçons diminuíram algumas das luzes, enquanto o mestre de cerimônias anunciava que era hora do discurso do pai da noiva e de uma apresentação de slides com fotos da infância de Bianca. Na mesa principal, Dom Vitalali estava de pé com uma taça de champanhe, pronto para se dirigir à multidão. Sofia avistou Juliana por perto e rapidamente se juntou a ela, dando-lhe o braço como se estivessem simplesmente a partilhar o momento juntas. Juliana lançou-lhe um olhar perplexo. As luzes, sussurrou Sofia com urgência.
Algo de mal vai acontecer quando elas se apagarem. Fica perto de Dom Vitalali. Os olhos de Juliana arregalaram-se ligeiramente. Sofia percebeu que ela tinha entendido imediatamente, mas não havia tempo para mais nada. Do outro lado da sala, Luca dirigiu-se ao pai, posicionando-se discretamente atrás do ombro direito de Dom Vitali, enquanto o ecrã da apresentação de slides ganhava vida. A sua postura estava tensa, mas controlada, com a mão a deslizar em direção a uma arma escondida no casaco. Sofia percebeu que Dom Vitali estava a levantar o copo. Obrigado a todos por partilharem esta ocasião alegre. A sua voz foi interrompida abruptamente quando as luzes se apagaram completamente. Por um momento, houve um silêncio confuso. Alguns convidados murmuraram surpreendidos com a escuridão repentina, mas os olhos de Sofia, já ajustados à luz fraca, avistaram uma figura a mover-se rapidamente pela porta. Uma figura escura estava a subir os poucos degraus atrás de Dom Vitalale, com uma arma na mão. Ela não pensou duas vezes. Cuidado! Gritou, quebrando o silêncio. O seu aviso veio um segundo antes de um tiro abafado silvar no ar. Um tiro silenciado. A luz estroboscópica da primeira imagem da apresentação de slides, que agora era projetada na parede, Sofia viu Dom Vital recuar. Um copo se estilhaçou. A sua taça de champanhe explodiu em suas mãos, em vez de uma bala perfurar o seu coração. Gritos irromperam enquanto o pandemônio tomava conta do salão. Alguns convidados mergulharam debaixo das mesas. Outros correram para as saídas. Na escuridão perto do bar, Sofia conseguiu ver Luca a derrubar um homem vestido de empregado de mesa, o atirador contratado por Antônio. Antes que ele pudesse disparar novamente, eles caíram no chão numa luta feroz pela toalha de mesa. De repente, um coro de tiros irrompeu da periferia da sala. Os guardas estavam a enfrentar mais atacantes escondidos. O salão foi iluminado por flashes esporádicos de tiros. Juliana agarrou Sofia e puxou-a para baixo, atrás de uma mesa virada. Gritos e tiros ressoavam nos ouvidos de Sofia, o seu pulso batia forte. Enquanto isso, na mesa, Luca lutava ferozmente com o atirador. A pistola silenciada deslizou pelo chão de mármore. Lucas bateu o pulso do atirador contra o chão uma, duas vezes, até ele gritar de dor. Em segundos, dois guardas de segurança da Vital apareceram e imobilizaram o aspirante a assassino. Luzes! Gritou alguém misericordiosamente. Após uma breve pausa, os candelabros voltaram a acender. A cena que se revelou era de caos. Havia cadeiras viradas e convidados encolhidos, bem como guardas armados com armas em punho. Dom Vital estava de pé, trêmulo, com Juliana e Bianca agarradas a ele. Sangue escorria da sua palma, cortada por vidro, mas ele parecia ileso e furioso. Ele gritou para a multidão em pânico. Toto Tobin, está tudo bem. É apenas um pequeno acidente elétrico. Por favor, mantenham a calma. Era uma explicação absurda, mas foi suficiente para impedir uma debandada. Muitos convidados foram rapidamente conduzidos para fora por suas famílias, encerrando a recepção de forma abrupta. Aqueles que sabiam do que se tratava trocaram olhares sombrios e compreensivos. Sofia levantou-se com as pernas a tremer. Luca já estava de pé, dando ordens aos seus homens. O atirador capturado foi arrastado para fora do salão. Não muito longe, outro cúmplice de Dom Grell jazia inconsciente, tendo sido dominado pela segurança. O olhar de Luca encontrou Sofia do outro lado da sala. Em duas longas passadas, ele chegou até ela. Sem dizer uma palavra, ele a puxou para um abraço. Sofia agarrou-se aos seus braços. Seu corpo tremia agora que a adrenalina havia passado. Salvaste-o, murmurou Luca contra o cabelo dela, a voz cheia de gratidão e preocupação. Salvaste-me, respondeu Sofia, com a voz embargada. Ele enfrentara um homem armado no escuro sem hesitar, tudo para os proteger. Luca afastou-se apenas o suficiente para examinar o rosto dela, as mãos firmes nos ombros dela. Estás ferida? Não. Sofia conseguiu esboçar um pequeno sorriso choroso. Luca, eu sei que Antônio estava... Ele interrompeu com severidade. Os seus olhos brilhavam de dor e raiva. Ele se foi. Ele escapou no meio da confusão. Mas ele não irá longe. Nós o encontraremos. Como se fosse combinado, um dos homens de Luca se aproximou apressadamente. Antônio não está aqui, senhor. Ele deve ter fugido assim que as luzes se acenderam. Luca cerrou os dentes e fechou o local. Envie equipas para todas as propriedades da família agora.
O homem saiu apressado. Ainda furioso, Dom Vital aproximou-se com Juliana ao seu lado. Colocou a mão pesada no ombro de Luca. Então, para a surpresa de Sofia, virou-se para Juliana. Senhorita Rossi, disse Dom Vital com gravidade, tenho a minha gratidão. Provavelmente salvou a minha vida. A sua voz autoritária suavizou-se. Estamos em dívida consigo. Sofia abanou a cabeça. Apenas reagi. Estou feliz por estar bem. Juliana abraçou Sofia com força. Brava, minha querida. Que coragem. Então aquela ferocidade maternal voltou aos seus olhos. Mas insisto que fique conosco esta noite, num lugar seguro. Greco e Antônio responderão por esta traição, mas até serem capturados. Luca concordou com a cabeça, já meio distraído enquanto ouvia os relatórios que chegavam pelo rádio de segurança. Mãe, leve Sofia para a propriedade e mantenha-a por perto. Eu coordenarei a busca. Sofia abriu a boca para protestar. Ela não queria ficar trancada enquanto mais perigo se desenrolava. Mas Luca apertou-lhe gentilmente a mão e implorou. Por favor, faça isso por mim. Preciso saber que você está segura. Engolindo em seco, Sofia concordou. Tudo bem. Ele deu-lhe um sorriso fraco e aliviado, levando a mão dela aos lábios para um beijo breve e impetuoso, que fez Juliana levantar ligeiramente as sobrancelhas. Obrigado, disse ele suavemente. Então Luca virou-se e reuniu um grupo de homens, todos com um olhar de vingança nos olhos. Em poucos minutos ele, Dom Vital e os seus guardas leais saíram do salão de casamentos destruído e entraram na noite, à procura dos seus traidores. Enquanto Juliana apressava Sofia em direção a um carro que os esperava, o seu coração batia forte de preocupação. Luca estava a entrar em ainda mais perigo, e ela só podia rezar para que ele ficasse bem. Eles planeiam matar o meu pai esta noite. As palavras sombrias de Luca ecoavam na sua mente. Ele tinha frustrado aquele plano, mas a noite estava longe de terminar. Copos de cristal tilintaram suavemente quando os últimos convidados do casamento, ainda abalados, partiram. A mansão Vital estava bem trancada. Sofia e Juliana pairavam no grande hall de entrada, ambas demasiado inquietas para se sentarem. A traição no casamento tinha lançado a casa numa turbulência silenciosa. Enquanto isso, Luca e Dom Vitalali estavam fora, liderando equipas de seus homens para localizar Marcel, Greco e Antônio. A cada tic-tac do relógio ornamentado na parede, o nó no estômago de Sofia se apertava ainda mais. Ela relembrava a cena no salão repetidamente em sua mente. A arma, os gritos, a silhueta de Luca no clarão dos tiros. Ele estava lá fora agora, caçando um chefe da máfia encurralado e seu primo traidor. Ela nunca tinha ficado tão assustada por alguém. Juliana limpou a garganta e percebeu que Sofia estava a torcer as mãos, guiando-a até uma cadeira macia. Senta-te, cara. Ela insistiu gentilmente. Tu vais desmaiar. Toma, bebe um pouco de água. Sofia obedeceu, bebendo a água que Juliana colocou em sua mão. Desculpa, ela murmurou. Não consigo parar de me preocupar. Juliana conseguiu esboçar um pequeno sorriso, apesar do seu próprio medo. Isso significa que o teu coração está no lugar certo. Tu preocupas-te com o meu filho. Qualquer pessoa pode ver isso e ele também. Sofia abriu a boca para protestar, mas nada saiu. Ela preocupava-se com Luca muito mais do que pretendia ou percebia, até se deparar com a possibilidade de o perder. Antes que Sofia pudesse responder, a porta da frente se abriu. Luca estava na soleira, ladeado por 2 guardas. Alívio e exaustão estavam estampados em seu rosto. Juliana correu para a frente. Luca, graças a Deus, encontraste-os? Luca lhe acenou com a cabeça solenemente e entrou. Apanhamos os homens restantes de Grell a tentar fugir da cidade. A localização de Antônio foi confirmada. Ele está escondido num abrigo fora da cidade com alguns dos homens de Grell. Um brilho perigoso cintilou nos olhos de Luca. Vamos agir agora. Juliana respirou fundo. Tão cedo? Não devíamos esperar pelo teu pai e mais reforços? Cada minuto que esperamos dá a Antônio uma chance de desaparecer, disse Luca com o maxilar cerrado. Temos homens suficientes. Papai vai se encontrar conosco lá com outros. O seu olhar desviou-se para Sofia, que estava a alguns passos atrás de Juliana. Houve um ligeiro abrandamento da tensão na sua postura quando os seus olhos se encontraram. Sofia, disse ele, aproximando-se dela. Ele pegou nas 2 mãos dela, com um aperto caloroso e firme, apesar da adrenalina que ainda corria nas suas veias.
Preciso que fiques aqui. É mais seguro atrás destes portões com os guardas. Promete-me que não tentarás sair. Ele olhava para ela como se esperasse que ela discutisse. Parte dela queria fazê-lo. Queria insistir em ir com ele, para evitar ser separada dele novamente nesta noite mortal. Mas lembrou-se de como tinha estado perto do pânico enquanto esperava naquele corredor antes, e sabia que Luca estava certo. Ela seria um risco na linha de frente de um ataque violento. Prometo, disse Sofia suavemente. Mas por favor, tenha cuidado. Luca exalou com alívio e gratidão evidentes nos olhos. Surpreendendo-a, ele levou uma das mãos dela aos lábios e deu um beijo nos nós dos dedos. Um gesto terno que fez Juliana fingir olhar para outro lado por um momento. Voltarei assim que puder, prometeu ele. Juliana abraçou rapidamente o filho. Que Deus o proteja, sussurrou ela. Com um último aceno de cabeça, Luca virou-se e saiu a passos largos para a noite, com os seus homens logo atrás. A pesada porta fechou-se, deixando Sofia e Juliana mais uma vez envoltas num silêncio ansioso. Juliana insistiu para que Sofia se deitasse por um tempo, mas os seus nervos não permitiam. Depois de andar de um lado para o outro no quarto de hóspedes por 15 minutos, ela tomou uma decisão. Precisava saber o que estava a acontecer. Prometi não sair, disse ela, mas não consigo ficar aqui sentada. Saindo silenciosamente do quarto, Sofia dirigiu-se ao escritório de Dom Vitalali, onde encontrou um rádio sintonizado na frequência de segurança da Vital. Talvez pudesse ouvir. Dentro do escritório escuro, encontrou um dos guardas mais jovens a operar o rádio. Ele estava a cochilar numa poltrona, exausto pelos acontecimentos da noite. Sofia passou por ele e levantou suavemente o receptor, tomando cuidado para não fazer barulho. Ouviu-se um chiado, depois uma voz. Chegando ao local do alvo, nenhum sinal de movimento. Era a voz de Luca, fraca, mas clara. O coração de Sofia disparou. Eles estavam no esconderijo de Antônio. Outra voz interrompeu. Dom Vital, disse ele. Cercem a casa. Ninguém deve escapar. Vamos capturar essa cobra viva, se possível. Algumas respostas afirmativas ecoaram. Sofia agarrou o receptor, com os nós dos dedos a ficarem brancos. Os minutos passaram num silêncio angustiante. Então, de repente, uma rajada de tiros fracos soou pelo rádio. Gritos. Sofia parou de respirar, esforçando-se para ouvir. Os homens de Greco estavam no segundo andar. Tiros de resposta. Alguém gritou. Mais tiros se seguiram. Sofia afundou-se na cadeira, com a boca seca. Em meio ao caos, ela reconheceu a voz de Luca novamente. Antônio Vital! Ele gritou. Acabou! Renda-se agora e talvez possamos poupá-lo. Não houve resposta audível, apenas uma pausa nos tiros. O pulso de Sofia acelerou. Por favor, Antônio, desista. Então uma voz diferente e rouca crepitou no rádio. O rádio deve ter captado alguém falando perto de Luca. Acha que estou acabado, primo? O tom de Antônio estava cheio de rancor. Isso é só o começo. Um estrondo trovejante soou no rádio. Sofia deu um pulo. Algum tipo de explosão havia ocorrido. A linha chiava, com estática e gritos. Após uma pausa tensa, a voz de Luca soou mais clara. Ele está a fugir. Cubram o lado leste. Sofia percebeu com um sobressalto que não conseguia fazer isto. Não podia simplesmente ouvir e rezar. Tinha de estar lá. Quebrar a promessa que fizera a Luca era a última coisa que queria. No entanto, se algo corresse mal e ela não fizesse nada, tomou uma decisão e saiu a correr do escritório. O guarda mal se mexeu quando ela saiu. Na garagem, ela pegou um dos sedãs. As chaves estavam penduradas num gancho na parede. Nenhum dos funcionários restantes a impediu quando ela se sentou ao volante. A sua consciência gritava que aquilo era uma loucura. No entanto, o seu coração a impulsionava para o frente. Sofia atravessou os portões. O único guarda que estava lá tentou mandá-la parar, mas ela passou por ele em alta velocidade, indo rápido demais para que ele pudesse persegui-la com segurança. As estradas estavam quase vazias a essa hora da noite, e ela navegou de acordo com as instruções aproximadas que ouvira. Em 20 minutos, viu o brilho de faróis e uma nuvem de fumo à frente, depois de uma curva. Estacionou o carro e continuou a pé por uma estrada de terra, passando por entre as árvores, até avistar uma casa de fazenda de 2 andares. As portas da frente da casa estavam arrancadas das dobradiças. Flashes de tiros brilhavam no interior. Um tiroteio feroz ainda estava em andamento,
embora esporadicamente, sugerindo que apenas alguns resistentes permaneciam. Sofia rastejou ao longo de uma linha de sebes. Ela avistou a silhueta de Luca perto de um poço de pedra no pátio, trocando tiros com alguém numa janela do andar de cima. O seu coração saltou ao vê-lo vivo, no comando e movendo-se com graça letal. Bum! Outra explosão destruiu parte da parede do piso térreo, lançando uma chuva de faíscas. Sofia protegeu a cabeça enquanto detritos próximos choviam sobre ela. Após a explosão, os tiros cessaram abruptamente, dando lugar a gritos. «Antônio, pare!» Era a voz de Dom Vitalali, ecoando de dentro. Acabou. «Largue isso!» Silêncio. Então Sofia ouviu o som de passos arrastando-se no cascalho em direção aos fundos da casa. Ela correu ao longo da sebe para ter uma visão dos fundos da casa. Havia duas figuras a correr em direção a um carro estacionado debaixo de um grupo de árvores. Mesmo sob o fraco luar, ela reconheceu a forma esguia de Antônio a arrastar alguém. Marelo Greco mancava fortemente. Eles estavam a fugir. Se escapassem agora, todos os seus esforços teriam sido em vão. Pior ainda, eles voltariam com sede de vingança. O sangue de Sofia ferveu. Ela não deixaria isso acontecer. Ao avistar uma pistola que tinha sido deixada cair por um dos homens feridos de Greco, ela agarrou-a com as mãos trêmulas. Escondiu-se atrás de um muro baixo de pedra e apontou a arma para os pneus do carro. Apertei o gatilho. O tiro ecoou na noite. A minha primeira bala perfurou o pneu traseiro do sedã com um estrondo alto. Antônio virou-se rapidamente em direção ao tiro inesperado. Sofia disparou novamente, estilhaçando a janela traseira do carro. Greco se abaixou e xingou, enquanto Antônio recuava diante da chuva de vidros. Naquele exato momento, Luca e dois de seus homens contornaram a esquina da casa, alertados pelos tiros. «Pare-os!» gritou Luca. Antônio percebeu que estava preso entre duas frentes. Com um grunhido de raiva, empurrou o ferido Greco para o lado oposto do carro. «Abaixe-se, Dom!» gritou ele, e então esvaziou a pistola num disparo desesperado em direção à posição de Sofia e ao grupo de Luca. Sofia gritou e se jogou atrás do muro de pedra, enquanto as balas zuniam por cima de suas cabeças. Um dos guardas de Luca gritou e caiu, atingido na coxa. Antes que Antônio pudesse atirar novamente, uma rajada de tiros explodiu do lado de Luca em resposta. Antônio mergulhou para se proteger atrás da mala do carro, mas não foi rápido o suficiente. Um tiro atingiu-o na barriga da perna. Ele gritou e caiu de joelhos. Luca correu para a frente na escuridão como uma pantera. Ferido e encurralado, Antônio levantou a pistola contra a ameaça que se aproximava, mas ouviu apenas um clique. Sem munição. Luca chegou até ele num piscar de olhos e chutou a arma vazia da sua mão. Ele agarrou Antônio pelo colarinho e o jogou contra o carro crivado de balas. «Tratoré!» rosnou Luca. «O teu tempo acabou.» Antônio revidou com um golpe violento, acertando Luca no queixo machucado. Luca grunhiu, depois deu um soco forte no estômago de Antônio. Quando Antônio se curvou, Luca o virou e o imobilizou de bruços no capô do carro, travando seu braço com uma chave que estalou os ossos. Vendo seu último protetor subjugado, Marelo Greco saiu cambaleando do outro lado do veículo com as mãos levantadas. Sangue escorria de sua têmpora devido a um arranhão. «Eu me rendo», ele ofegou. A essa altura, Dom Vitalali e mais alguns dos seus homens haviam saído da casa para proteger o local. 2 soldados agarraram Greco com violência e o forçaram a se ajoelhar. Outros se aglomeraram em torno de Luca e Antônio. «Acabou, Quino!» sussurrou Luca, apoiando-se com força em Antônio para mantê-lo imobilizado. Antônio soltou um grunhido de dor e fúria, mas não conseguiu se libertar. Sofia levantou-se trêmula e baixou a pistola que, de alguma forma, nunca tinha deixado cair. Os joelhos quase cederam de alívio. Tinham conseguido. Antônio e Greco foram capturados. Em poucos instantes, abraçadeiras plásticas prenderam os pulsos de Antônio e uma tira de fita adesiva silenciou os seus palavrões. Luca finalmente recuou, com o peito arfando. Os seus olhos imediatamente vasculharam a escuridão até avistarem Sofia a emergir de trás da parede. Eles arregalaram-se em descrença. «Sofia», disse ele, conseguindo um sorriso fraco enquanto se aproximava lentamente. «Prometi que ficaria na vila. Desculpa.» Um riso misto a soluço escapou da garganta de Luca. Ele diminuiu a distância entre eles em poucos passos, envolvendo-a num abraço tão forte
que os pés dela deixaram o chão por um instante. És a mulher mais teimosa e imprudente que já conheci, murmurou ele com a voz trêmula de emoção. E estou muito grato por estares bem. Sofia pressionou o rosto contra o ombro dele, agarrando-se a ele. O terror e a adrenalina da noite invadiram-na como uma onda, trazendo lágrimas aos seus olhos. Não podia simplesmente ficar sentada à espera, sussurrou ela. Eu tinha que ajudar. Luca afastou-se apenas o suficiente para segurar o rosto dela com as mãos. Havia sujeira manchando a bochecha dela. Ele a limpou gentilmente com o polegar. Tu ajudaste. Tu impediste que eles escapassem. Ele olhou para ela como se ela fosse uma maravilha que ele não conseguia compreender. Sofia, tu percebes o que fizeste pela minha família esta noite? Sofia balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Tudo o que me importava era não te perder, admitiu ela num sussurro entrecortado. Ela admitiu num sussurro entrecortado. Algo dentro de Luca pareceu quebrar-se com isso. Com um gemido baixo, ele puxou-a para um beijo urgente e agradecido, cheio de promessas não ditas. Sofia derreteu-se contra ele, retribuindo o beijo com todos os sentimentos reprimidos em seu coração. Naquele momento, em meio à fumaça e à ruína, eles eram apenas duas almas agarradas ferozmente uma à outra. Alguém limpou a garganta discretamente nas proximidades e eles se separaram, ambos corando apesar da escuridão. Dom Vital observava com um sorriso sutil e cúmplice. Luca, cuide do resto amanhã. Precisamos partir antes que as autoridades cheguem para fazer perguntas. Sim, papai, respondeu Luca, passando o braço com firmeza em volta da cintura de Sofia. Está tudo resolvido aqui. Em poucos minutos, os homens Vitali colocaram os prisioneiros nos veículos. Antônio e Grel enfrentariam as duras consequências da sua traição em breve. Quando Luca ajudou Sofia a entrar na parte de trás do seu SUV, ela estremeceu ao ver o sangue e os hematomas no rosto e nas mãos dele. Estás ferido, disse ela suavemente, preocupada. Luca abanou a cabeça e afastou uma madeixa de cabelo da bochecha dela. Não é nada. Vou sarar. Graças a ti, amor. Estamos todos vivos. Ele fez uma pausa com os olhos brilhantes. Nunca poderei retribuir-te. Sofia pegou na mão dele e entrelaçou os dedos nos dele. Talvez apenas pares de tentar afastar-me, brincou ela gentilmente. Ele soltou uma risada baixa. Combinado. Eles se inclinaram um para o outro enquanto a caravana de carros se afastava da casa escura, deixando os destroços para trás. Sofia sabia que dias difíceis estavam por vir. Perguntas a responder, segredos a guardar e novas ameaças que provavelmente surgiriam após a queda de Greco. Mas quando Luca beijou ternamente a sua testa, ela fechou os olhos, sentindo-se segura pela primeira vez naquela noite. Eles tinham atravessado o fogo juntos e emergido do outro lado. Qualquer que fosse a tempestade que viesse a seguir, eles a enfrentariam juntos. Nenhum dos dois percebeu o sol do amanhecer a nascer no horizonte quando se aproximavam de casa. Tinham vencido esta batalha, mas uma guerra muito maior ainda se aproximava nas sombras. Uma guerra que teriam de enfrentar juntos. A propriedade dos Vitali fervilhava com uma atividade moderada nos dias que se seguiram ao fiasco do casamento. Rumores espalharam-se pelo submundo de que Dom Marello Greco tinha desaparecido e a família Vitali fechou fileiras, preparando-se para a retaliação que sabiam que viria. Por enquanto, mantinha-se uma paz tensa. Os aliados restantes de Greco estavam em desordem, sem o seu líder ou o seu principal conspirador, Antônio. Durante tudo isso, Sofia permaneceu na propriedade, agora instalada no mundo de Luca por necessidade e por escolha. Na manhã seguinte ao confronto, Luca pediu-lhe discretamente que mantivesse a aparência do noivado por mais algum tempo, por uma questão de aparências e para mantê-la sob a sua proteção. Sofia apenas sorriu e disse-lhe que, para ela, já não era uma farsa. O olhar caloroso e aliviado de Luca disse-lhe que ele sentia o mesmo. Superficialmente, a vida na vila voltou a uma normalidade instável. Bianca e Marco partiram para uma lua de mel prolongada, felizmente inconscientes de como a tragédia tinha sido evitada por pouco. Dom Vital fingiu publicamente ignorar a traição do seu filho Antônio, alegando que este tinha deixado o país repentinamente. Em particular, porém, ele fervilhava de raiva e traçava estratégias com Luca sobre como lidar com as inevitáveis consequências. Num final de tarde, Sofia encontrou Luca sozinho no terraço dos fundos, com vista para o olival da propriedade.
Ele estava encostado na balaustrada, sem o casaco do fato e com as mangas da camisa arregaçadas até aos cotovelos, revelando ligaduras em alguns arranhões nos antebraços. Perdido nos seus pensamentos, a brisa do outono agitava os seus cabelos escuros. Sofia aproximou-se suavemente. Aqui estás a pensar? Luca virou-se com um sorriso nos lábios ao vê-la. Vale mais do que isso, brincou gentilmente, mas os seus olhos estavam sombrios. Sofia colocou-se ao lado dele na balaustrada. Ela estava preocupada com o pessoal de Greco. Ele acenou com a cabeça e o seu olhar vagueou para a linha de árvores distante. Eles estão divididos agora, mas não desapareceram. Eventualmente, alguém tentará tomar o lugar de Greco e eles se lembrarão que foram você e Vital que causaram a sua queda. Sofia colocou a mão sobre a de Lucas na grade de pedra fria. Deixe-os vir, disse ela baixinho. Nós lidaremos com o que vier a seguir juntos. Lucas inclinou a cabeça na direção dela, um lampejo de surpresa se transformando em ternura. Ele virou a mão sob a dela e entrelaçou os dedos. Tem ideia de como é extraordinária? Murmurou ele. As bochechas de Sofia aqueciam. Por acreditar em si, em nós, por tudo? Perguntou Luca, voltando-se totalmente para ela. Ele segurou-lhe a bochecha com a mão, passando a ponta do polegar pela maçã do rosto dela. Entrou no inferno comigo sem pensar duas vezes. Salvou a minha família. Salvou-me. Sofia inclinou-se para o seu toque. Você salvou-me primeiro, sussurrou ela. Um leve sorriso apareceu nos lábios de Luca. Parece que teremos que continuar a salvar um ao outro, então. Ele se inclinou e capturou os lábios dela num beijo lento e lânguido. Sofia suspirou, envolvendo os braços em volta do pescoço dele. Na luz suave do crepúsculo, não havia urgência ou medo, apenas a doçura de ter encontrado algo que nenhum dos dois esperava. Quando finalmente se separaram, Luca encostou a testa na dela. Não sei o que fiz para te merecer, disse ele, com a voz embargada pela emoção. Sofia deu uma risada suave e seca. Tu apontaste uma arma a um senhor do crime por mim? Derrubaste um possível assassino por mim e deixaste-me estragar a tua camisa com as minhas lágrimas pelo menos 2 vezes. Acho que estamos mais do que quites. Luca riu, o som a vibrar contra ela. Ficaram em silêncio por um momento, envolvidos um no outro e no farfalhar das oliveiras ao fundo. Sofia permitiu-se imaginar que esta aventura perigosa poderia realmente transformar-se em algo normal. Jantares juntos, ajudar Bianca a planear a sua próxima festa e talvez até reconstruir a sua carreira em Itália com Luca ao seu lado. Mas o normal ainda não estava ao seu alcance. O barulho de sapatos nos azulejos anunciou a chegada de Dom Vatitali. Luca endireitou-se, embora mantivesse um braço protetor em volta da cintura de Sofia, enquanto o pai se juntava a eles. Dom Vitali limpou a garganta. Figlio, Sofia. Ele inclinou a cabeça educadamente para ela. Ele tinha começado a tratá-la com um certo respeito afetuoso, como se ela já fosse sua nora. Tenho novidades. Os nossos informantes relatam que os capitães greco restantes vão reunir-se em Milão amanhã à noite. Pretendem eleger um novo líder. A expressão de Luca ficou mais séria. Então, eles vão declarar formalmente vingança contra nós, disse ele. Provavelmente, disse Dom Vitalali com severidade. Seria prudente para vocês. Dom Vitalali acenou com a cabeça em aprovação. Além disso, o anúncio do noivado. Ele lhe lançou um olhar significativo para os dois. Se isto for mais do que uma história temporária, continuou ele, é melhor torná-lo oficial antes que os rumores preencham o vazio. Sofia prendeu a respiração. Oficial? Ela olhou para Luca. O rosto dele iluminou-se com um sorriso lento. Ele encontrou o olhar dela. Eu ia discutir isso contigo esta noite. O coração de Sofia deu um salto. A sua voz saiu suavemente. Discutir o que exatamente? Luca pegou na mão dela e virou-se para encará-la de frente. Sofia, o nosso noivado pode ter começado como um ardil, mas nada sobre o que sinto por ti é fingido. Ele puxou a mão dela para o seu peito, colocando-a sob a sua. Sofia podia sentir o coração dele batendo forte e constante. Sei que é rápido e sei que o meu mundo é perigoso, mas já viste o pior dele e ainda estás aqui. Os seus olhos cinzentos brilhavam com devoção. Fica comigo de verdade. Casa comigo. Alegria, descrença, amor. Um turbilhão de sentimentos percorreu Sofia.
Lágrimas brotaram dos seus olhos enquanto ela soltava uma risada ofegante. Luca, não precisavas de perguntar. Precisavas? Ela sorriu radiantemente. Sim, claro, sim. Um sorriso raro apareceu no rosto de Luca. Ele a pegou nos braços e a girou em êxtase, arrancando uma risada surpresa dela. Dom Vitali riu e murmurou algo sobre amor jovem, enquanto se retirava discretamente para lhes dar alguma privacidade. Luca pousou Sofia gentilmente no chão. Ela envolveu os braços em torno do pescoço dele, com as testas encostadas. Talvez não tenhamos uma vida tranquila, sussurrou ela, mas teremos um ao outro. Isso é suficiente. É mais do que suficiente, concordou Luca ternamente. Ele beijou-a profundamente, enquanto a última luz do pôr-do-sol desaparecia na noite. No dia seguinte, sairiam de braços dados, apresentando uma frente unida tanto para amigos como para inimigos. Ainda havia batalhas a travar e segredos a desvendar. Os riscos eram maiores do que nunca. Sofia sabia que amar um homem como Luca significava caminhar na linha tênue entre o perigo e o desejo. Mas ela estava a escolher esse caminho com os olhos abertos e o coração firme. Qualquer que fosse a guerra que ainda se avizinhava no horizonte, uma coisa era certa. Ela e Luca iriam enfrentá-la juntos. A sua ligação tinha sido forjada no fogo e era ainda mais forte por isso. Como sua noiva e futura esposa, Sofia não mediria esforços para protegê-lo e a família que se tinha tornado sua. Mal sabiam eles que o verdadeiro teste à sua ligação e sobrevivência tinha apenas começado. O Império de Marelo Greco não desmoronou da noite para o dia após a sua captura. Nas semanas que se seguiram, uma inquietação silenciosa instalou-se no território vital. Todos sabiam que a trégua era temporária. Os leais remanescentes de Greco estavam a reagrupar-se nas sombras, sedentos de vingança. A guerra que antecipavam estava a fermentar, fora do alcance dos olhos. Sofia habituou-se a viver sob segurança reforçada. Guarda-costas acompanhavam-na mesmo em viagens curtas à cidade. Luca estava mais protetor do que nunca, embora a respeitasse o suficiente para não a sufocar. Na verdade, Sofia mal se importava com a companhia constante. A ameaça iminente de represália de Greco tornava a solidão inquietante. Numa noite fria de novembro, Sofia e Juliana estavam sentadas no camarote privado da família na Ópera La Scala, em Milão. Era uma rara saída pública, organizada por Dom Vitalale para demonstrar normalidade e confiança. O anel de noivado de Sofia, uma joia vintage de safira que Luca lhe dera, brilhava sob os candelabros enquanto ela aplaudia educadamente entre as áreas. Para os espectadores, os Vital pareciam relaxados e a desfrutar de uma noite na ópera. Porém, por baixo do seu sorriso composto, Sofia estava nervosa. Entretanto, Luca e o seu pai, juntamente com um pequeno grupo de associados de confiança, tinham assumido posições em todo o teatro. Se a facção de Greco fosse atacar ou entregar uma mensagem, esta noite seria a oportunidade ideal. Até agora, a apresentação tinha decorrido sem interrupções. Durante o intervalo, Sofia pediu licença para ir à casa de banho. Juliana ofereceu-se para acompanhá-la, mas Sofia insistiu que ficaria bem sozinha. O salão ficava no final do corredor, guardado em ambas as extremidades por seus homens. Juliana concordou relutantemente. No elegante salão de mármore, Sofia molhou as mãos com água fria, deu a si mesma uma conversa motivacional no espelho. À meio da noite, disse a si mesma, nós conseguimos fazer isto. Ao voltar para o corredor, quase colidiu com um homem que passava. Desculpe, murmurou Sofia automaticamente, desviando-se. O homem alto e magro, com um fato caro, parou e virou-se para olhar para ela. O sangue de Sofia gelou. Era Adriano Greco, o filho mais velho de Marelo. Os seus lábios curvaram-se num sorriso fino. Senhorita Rose, não é? Ou devo dizer senhorita Vital em breve. O coração de Sofia bateu forte contra as costelas. Ela forçou uma máscara de cortesia. Senhor Greco, não esperava vê-lo aqui. Os olhos de Adriano, tão parecidos com os do pai, brilharam. Nem eu a ti. Suponho que parabéns sejam necessários pelo teu noivado. Ele bateu palmas lentamente e de forma zombeteira. Que frente unida as nossas famílias apresentam. Enquanto isso, o meu pai apodrece em algum lugar desconhecido. Sofia manteve-se ereta, lembrando-se do conselho de Luca para não mostrar medo. O seu pai fez as suas escolhas, disse ela calmamente.
Se me dá licença, disse Adriano, movendo-se para bloquear o seu caminho. Oh, ainda não. Tenho uma mensagem para ti, sabes? Considera isso o tiro inicial da guerra que está por vir. O pulso de Sofia acelerou. Por cima do ombro de Adriano, ela podia ver um dos guardas Vitali deitado inconsciente no tapete, logo após a curva do corredor. A sua boca ficou seca. Como ele tinha feito isso? Adriano inclinou-se, abandonando toda a pretensão de civilidade. Sabemos que foste tu, sussurrou ele, cada palavra como uma lâmina. Foste tu quem frustrou o meu pai. Tu e a tua noiva humilharam-nos, e ambos pagarão por isso. Os joelhos de Sofia tremiam, mas ela endireitou os ombros. Ameaças são baratas, Adriano. O queixo dele tremeu. Então deixe-me ser explícito. Num instante, ele agarrou o pulso de Sofia. Ela engasgou quando ele a puxou para perto, pressionando algo pequeno e metálico na palma da sua mão com a outra mão. Uma navalha dobrada. O estômago de Sofia revirou. Era um antigo símbolo da máfia de vingança, uma promessa de que quem o portasse seria morto. Adriano soltou-a com um empurrão. Cumprimentos da família Greco, disse ele suavemente. Ver-nos-emos em breve, cara. Passos ecoaram e vozes aproximaram-se. Era Luca e outro guarda, vindo para verificar como ela estava. Adriano desapareceu pela escada lateral e se misturou à multidão antes que eles virassem a esquina. Os olhos de Luca encontraram Sofia, sua expressão se ampliando ao ver seu rosto pálido. Sofia, o que aconteceu? Ele chegou até ela em duas passadas e segurou seus braços com suas mãos fortes. Sem dizer nada, Sofia abriu a palma da mão e mostrou-lhe a navalha brilhante. Luca inspirou profundamente. O guarda praguejou baixinho e correu para acordar o seu companheiro caído ao lado. Adriano, gaguejou Sofia, a voz trêmula agora que o momento havia passado. Ele estava aqui, disse ele. Ele disse, a guerra está a chegar. O rosto de Luca endureceu como aço. Ele gentilmente fechou os dedos dela sobre a lâmina e a puxou para o seu abraço. Está tudo bem, murmurou ele, embora a fúria vibrasse sob a palma da sua mão. Eu estou aqui. Ele não vai tocar em ti novamente. Juliana apressou-se com a preocupação evidente no rosto. Luca trocou um olhar com a mãe que dizia tudo. Os olhos de Juliana brilharam de raiva, mas ela rapidamente se recompôs quando alguns clientes passaram por ali, alheios ao que acontecia. Vamos embora, disse Luca baixinho. Ninguém questionou. Em poucos minutos, o grupo Vital saiu da ópera, ladeado pela segurança. Sofia permaneceu perto de Luca, com a mão apertada em torno da lâmina no bolso. Quando o carro partiu na noite de Milão, Sofia encostou-se a Luca, com o coração a bater forte após o incidente. Ele passou um braço à sua volta, com a tensão a emanar dele. É isso, não é? Sussurrou ela. A guerra está realmente a começar. Sim, respondeu Luca baixinho. Os seus olhos cinzentos encontraram os dela, ferozes e protetores. Aconteça o que acontecer, juro que não vou deixar que te façam mal. Vamos superar isto. Sofia aninhou-se mais perto, encontrando coragem na certeza dele. Juntos, ela afirmou. Luca deu-lhe um beijo demorado na têmpora. Juntos, ele repetiu. Fora da janela, as luzes da cidade passavam embaçadas. Sofia ainda segurava a lâmina fechada na outra mão, um desafio simbólico lançado aos seus pés. Ela exalou, a sua respiração embaçando o vidro por um instante. Eles já tinham passado por um incêndio, mas um novo incêndio estava a ser aceso pelos seus inimigos. O verdadeiro teste da sua ligação estava à frente, no inferno de vingança e violência que os esperava. Quando Luca entrelaçou os dedos nos dela, Sofia preparou-se. Eles podem ter sido unidos pelo destino e pela fúria, mas o seu amor tinha se tornado genuíno e indestrutível. Quaisquer que fossem as provações que o mundo da máfia lhes reservasse, eles enfrentá-las-iam juntos. A tempestade tinha apenas começado, e Sofia e Luca permaneceriam juntos no seu centro. Acontecesse o que acontecesse,